Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor, trazer um pouco de reflexão para vocês. Quem tiver sua Bíblia, seu aplicativo, pode abrir em Efésios capítulo 2, passagem conhecidíssima, Efésios capítulo 2, versículos 9 a 10, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós vamos falar um pouco sobre ser usado por Deus, frutificar. E nós vivemos dias sombrios, e nosso coração sempre é cercado por temores, por incertezas, ansiedades, e qualquer um que é do clube dos mortais vão passar por isso. E eu me coloco em pé de igualdade, de igual para igual, com vocês aqui que estão comigo nessa live, sabendo que a vida ela já é por si só dura, desde que o homem pecou, porque também sobre a terra vieram os abrolhos, os espinhos, conforme está escrito em Gênesis, por culpa do homem, mas o Senhor tem mantido a sua graça sobre a nossa vida. Então, em dias difíceis, em situações complicadas, em que os fardos vão se tornando pesados e parece que a gente não tem energia para carregá-los, nós clamamos ao Senhor, nós buscamos, nós batemos na porta e focamos nesse alívio do alto que buscamos, esperamos uma resposta de Deus. Agora, é claro que essa busca ao Senhor, ela se dá individualmente. Nós queremos realmente sermos abastecidos pelo Senhor, pela sua palavra, queremos ter esperança viva no nosso coração, queremos ser renovados no nosso ânimo, no nosso vigor, mas para além disso, nós não devemos esquecer a razão para a qual nós somos criados em Cristo Jesus. E é isso que eu queria falar um pouco com você. São muitas as intempéries, a vida está recheada de incertezas. Na verdade, as incertezas sempre existiram, mas havia uma ilusão maior da nossa parte de que a vida não era tão incerta assim. E esses dias têm apenas confirmado que só o Senhor é uma rocha inabalável. Então nós temos sim esse conhecimento, precisamos do Senhor a cada dia, mas sem esquecer o propósito para o qual nós fomos criados, ou melhor, o propósito para o qual fomos recriados em Cristo Jesus, que é o que esse texto fala, que nós comentamos, que vamos comentar aqui, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Então estamos bem avisados de que as obras elas não têm o chamado valor salvífico, elas não têm a capacidade de colocar o homem justo diante de Deus. Isso é impossível. Só existe um ato de justiça capaz de salvar o homem, e ele foi realizado há 2000 anos atrás por Jesus Cristo, nosso Salvador. Sabemos disso, isso é uma questão já fechada, em respeito da qual não temos nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Mas está escrito também que nós somos criados para as boas obras. Então, quando nascemos de novo, somos recriados por Deus para um propósito específico, que é frutificar. Então, ser cristão não se resume a ser usufrutuário de bênçãos, a ser um receptor da graça de Deus e que fica inerte e parada em nós. O Senhor, ele semeia sobre a nossa vida para que a gente frutifique. E é fácil a gente entender isso, muito simples,
porque o fruto ele não existe para si mesmo, né? Ele não existe para a própria árvore, ele existe para os que o cercam, né? A natureza é assim, alimenta os pássaros, serve, né, aos que circundam a árvore e os que podem, né, se utilizar do valor da árvore. E assim é a nossa vida. Nós somos criados para frutificação, E essa frutificação, ela deve ocorrer em qualquer tempo. É o que está escrito em Jeremias. Está escrito que o que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E mesmo na estação árida, mesmo em momentos de sequidão da terra, assim mesmo ele ainda vai produzir fruto. Assim mesmo ele vai ser abundante na frutificação. Por quê? Porque ele é irrigado pelo Senhor. Então é fácil nós constatarmos isso, né? Você olha ali para o Ibituruna, às vezes fica tudo seco, né? Fica aquele tom de cinza, de marrom, mas onde existe água, você vai verificar que aquelas árvores ficam verdinhas, né? E frutíferas. Porque assim é a nossa vida. Quando estamos arraigados no Senhor, quando Ele é a nossa base, a gente sempre tem fruto para oferecer. E o Senhor, né? É importante essa palavra e ela nos traz uma responsabilidade, Ele nos cobra frutos. O Senhor nos cobra frutos. Você deve se recordar daquela passagem que Jesus Cristo está passando com seus discípulos e Ele procura frutos numa figueira e ela não encontra o fruto naquela estação. E o autor, o evangelista, né, que narra essa passagem, diz que ele não encontrou porque não era estação de figos. Olha a severidade de Jesus. E ele amaldiçoa a figueira e ela deixa de produzir fruto. Não é? Parece algo realmente severo da parte de Jesus, mas ele usa essa maldição da figueira como uma ilustração. Não é que ele quis fazer uma maldade contra a planta, mas ele está dizendo, olha, vocês precisam dar fruto em qualquer tempo. Então não existe essa intermitência de fruto por estação. Porque se vocês estão em mim, se a minha presença viva em vocês, né, é capaz de irrigar vocês, então os frutos acontecerão. Então essa é a expectativa do Senhor e essa, por que não dizer, a cobrança do Senhor. E por que eu faço essa conexão com os dias difíceis? Porque nos dias difíceis e quando nos cercamos de problemas, corremos um risco muito grande de sermos improdutivos. E somos improdutivos porque nos voltamos completamente para dentro. Porque o nosso olhar ele é muito agudo, né? e penetrante no nosso próprio umbigo, né? Ele se volta apenas para as nossas próprias dificuldades, pelo calo do nosso pé, né, que está doendo. Então, quando isso acontece, nós nos tornamos cegos para tudo que está ao redor. E é difícil frutificar sem interagir com as pessoas, né? Sem entender que somos cercados, né, de pessoas que precisam, né, de nós. E nós precisamos ser essa árvore, né, que sempre você vai encontrar o fruto. Sempre alguém pode passar, né, e colher uma frutinha ali, porque frutificamos no poder de Jesus Cristo em nós, né? Você deve lembrar daquela passagem que Paulo ele está fazendo algumas advertências aos pastores, né, aos presbíteros de Éfeso, e ele fala muitas coisas. Aí no final ele diz, olha, Deus sabe, vocês viram, eu trabalhei com as minhas próprias mãos, né? Trabalhei com as minhas próprias mãos para me sustentar, e não apenas isso, também para abençoar outras pessoas. E aí ele conclui, porque Jesus Cristo disse, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então a felicidade, essa é uma chave espiritual relevantíssima, a felicidade reside, né, na nossa disposição em dar. Então essa busca a Deus, né, ela precisa talvez mudar, né, esse foco tradicional meu e seu, de buscarmos a Deus para sermos cheios de Deus para nós mesmos, de termos consolação para nós mesmos, de uma busca forte, né? De uma busca determinada
para que o alívio venha sobre nós, mas não está muito na nossa pauta esse desejo de dizer: Senhor, o que eu posso frutificar para os outros? Que tipo de fruto as pessoas podem achar em mim no momento da sequidão, não é? Na época da estiagem. E é na época da estiagem que se espera do cristão a frutificação. E o Espírito de Deus nos habilita para isso. O próprio Paulo também, em 2 Coríntios, disse que Jesus Cristo é aquele que, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Então, Jesus Cristo é aquele que se reduz para proporcionar enriquecimento aos outros, adição à vida das pessoas. E nisto consiste também a felicidade, porque mais feliz é o que dá do que o que recebe. Isso é muito importante porque vai criar para mim e para você uma estratégia, né, de readquirir o equilíbrio. Quando nós nos colocamos, né, fora dessa cápsula, né, de procurar seu próprio interesse em Deus, né, de buscar, né, somente, né, a bênção do Senhor, o alívio, né, e a cartinha de Deus com o meu nome e com o meu endereço, falando: isso aqui é só para você, Jean. Eu estou querendo que Deus me abasteça para que eu possa transferir para outros. Aquele que, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Porque quando fazemos isso, nós podemos readquirir o nosso equilíbrio. Quando olhamos demais para nós mesmos, isso traz um esgotamento mental, um esgotamento físico. Quando somos contempladores insistentes, né, dos nossos próprios problemas, das nossas próprias lamúrias, quando ficamos no muro das lamentações sempre, né, isso acaba superdimensionando os nossos problemas e as nossas questões. Mas quando o Senhor nos usa para ajudar outros, as coisas são colocadas de uma perspectiva diferente, porque mais feliz é quem dá do que o que recebe. Uma passagem muito ilustrativa e que tem essa aplicação que alguns aqui devem conhecer, está em Jó. No finalzinho de Jó, no capítulo 42, você vai encontrar Jó, né, com o seu encontro pessoal com Deus, que ele se arrepende. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza. Apesar desse seu arrependimento, Deus não atribuiu nenhum pecado a Jó pelas suas palavras, muito pelo contrário. Durante toda a sua prova, Deus disse que ele não falou que era reto a respeito dele, Deus, né? E, na verdade, recriminou os amigos de Jó pela atitude, né, julgadora e acusadora em relação aos seus amigos. Mas Jó tinha encontrado Deus, tinha feito esse encontro, né, esse ajuste de contas com Deus, mas ele continuava na mesma situação. Ele continuava perebento, continuava pobre e solitário, porque ele era cercado de amigos da onça. E ele também tinha perdido a sua família, como você sabe. Então a sua situação era essa. Mas aí Deus fala: ore pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos, porque eu vou aceitar a sua intercessão. Isso é uma coisa muito curiosa, porque Jó, talvez ele não tivesse, do ponto de vista humano, nenhum cacife para orar por ninguém, não. Porque ele era só o pobre Jó, um indivíduo que, olhando para ele, ele era, né, a personificação da derrota. Em Jó, você encontra apenas um mendigo, né, destituído de tudo, destituído da saúde e ainda tendo que aturar, né, acusações, né, de amigos que não eram amigos. Mas este homem, nessa situação, foi usado por Deus para orar pelos seus amigos. E aí você conhece a história. Quando Jó começou a interceder pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Ou seja, é exatamente no momento que ele para de olhar para as suas próprias angústias,
para os seus próprios medos, para a sua própria calamidade e desgraça, é que Deus começa a agir e muda a sua sorte, porque ele mudou o foco. Ele começou a verificar que, além do seu desespero, do seu sofrimento, existe também um mundo lá fora, necessitado de misericórdia e de graça. E os seus amigos ali, todos perfumados, bonitões, né? Bem vestidos, com a pele sã, ao contrário de Jó, eram pessoas tão pobres e miseráveis como Jó. E Jó não havia percebido isso, mas Deus falou: interceda pelos seus amigos, faça o bem, agora dê. De onde eu vou tirar? Temos de onde tirar, porque dessa árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, sempre a gente encontra uma frutinha, sempre a gente encontra algo para matar a fome das pessoas. E é isso que o Senhor espera de nós, porque nós somos criados para as boas obras. Fomos recriados em Cristo Jesus para frutificarmos e frutificarmos em todas as estações. É isso que a gente precisa ter no coração. É o desafio do cristão hoje, neste momento, não é? De todo esse baque que sofremos, ainda produzir frutos. O Senhor nos chama para isso. Lembre-se, por exemplo, a gente poderia citar muitos exemplos de José filho de Jacó, né, que foi governador do Egito. Então, ele tinha uma alta responsabilidade. Nós podemos imaginar que ser governador do Egito é um vidão. Mas veja, ele estava ainda subordinado ao faraó, que era, no final das contas, o seu patrão, a quem ele tinha que prestar conta no final, e uma grande responsabilidade. José era só um homem. Você tem a responsabilidade de formar, não é, um celeiro no Egito, não é, de coordenar uma grande colheita para fazer frente a uma grande fome, né, estiagem que atingiu o Egito e toda a terra. É uma responsabilidade muito grande. Não é? É óbvio ele que, como homem, né, sofreu, né, ansiedades e passou por dificuldades. Mas veja, ele nessa missão é uma missão para os outros. Ele não estava governando para si mesmo. O Egito se tornou, né, um centro de segurança alimentar para o planeta, ou pelo menos para aquela região da antiguidade. Faltava alimentos em todos os lugares, mas Deus o levantou para trazer comida para as pessoas. Claro que ele tinha um mandato do faraó, aqueles alimentos eram vendidos, né, para as nações que chegavam, né, mas era a alternativa para que as pessoas não morressem de fome. Então ele foi levantado por Deus para salvar vidas. Então não é ser escolhido por Deus e levantado por Deus para fazer o bem para si mesmo, mas para, né, dar frutos, né, ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Jesus, da mesma forma, nós poderíamos dar vários exemplos, mas talvez um de Jesus seja muito eloquente, né? Quando ele, no Getsemane, ele é preso, ou seja, um momento de crise, um momento de traição. Seu amigo lhe dá um beijo, o beijo da traição. A partir daquele momento, né, acabaria aquele ministério de Jesus, né? Apesar de todas as controvérsias, mas ele ainda era, né, aplaudido, ainda havia reconhecimento, existiam seguidores, né, pessoas próximas. Ali acabou tudo, né? Ali é o momento realmente das trevas, do sofrimento. E ele foi preso, foi, né, injustamente manietado, mas quando um discípulo seu fere o soldado, ele ainda dá fruto e cura aquele soldado mal ferido por Pedro. Né? Na cruz ele ainda libera, né, tranquilidade àquele homem que estava pedindo: Senhor, já que tudo acabou, me dá um espaço aí no teu reino. Ele falou: mas hoje você estará comigo, hoje você estará comigo no paraíso. Ele deu alegria, deu esperança para um homem, ainda quando ele agonizava. Então nós precisamos ser assim, mesmo na estiagem, produzir frutos. O Senhor nos reservou esta missão do mundo. Mas aí a gente olha para nós mesmos, né? Senhor, olha aqui, eu não sou essa maravilha toda não, né? E eu também não sou, nós não somos, está todo mundo no mesmo barco. Mas 2 Coríntios diz que nós temos esse poder e essa glória em vasos de barro,
para que a excelência do poder venha de Deus e não de nós mesmos. Então, nessa história, eu e você, que somos vasos de barro, somos apenas o casco. A gente só é receptor da glória. Não existe em nós mesmos, né, uma virtude independente e autônoma em relação a Deus. Eu, em particular, quando eu vou de alguma forma servir, né, no reino de Deus, eu digo: Senhor, se o Senhor não falar, quem vai falar? Eu? O que eu tenho para falar? O que eu posso fazer? Né? E a gente tem que ter essa visão das coisas, né? É o Senhor em nós, esperança da glória. Eu sou apenas o duto, né? O transporte da graça de Deus, né? Nós somos apenas, né, o menino de recado, né, do Senhor. Somos aqueles que levam a carta, né, que carregam tudo, mas a glória vem dele, o tesouro vem dele, porque somos vasos de barro, mas damos frutos em qualquer momento, em qualquer estação. Que o Senhor nos ajude a mudar esse foco. Eu tenho certeza que isso vai me ajudar e vai ajudar você também a reequilibrar a vida. Quando nós olhamos menos, né, e para as nossas próprias dificuldades, que nós todos temos, ninguém vai ignorar isso, mas esse olhar generoso para fora e não apenas para dentro vai nos trazer saúde e vai nos trazer também restauração, conforme nós lemos no livro de Jó, quando Deus restaurou a sua sorte, quando ele olhou para fora, quando ele parou de olhar para dentro, em nome de Jesus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parafraseando, cuide das coisas do reino, cuide da glória de Deus, cuide de fazer, né, o que Deus valoriza, e de você, meu filho, cuido eu, diz o Senhor. O Senhor vai cuidar de nós. A nossa ansiedade não vai adicionar nem um côvado ao curso da nossa vida, disse Jesus. Que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração e possa trazer saúde para o nosso coração, para a nossa mente, e nos dar energia e ânimo nesses dias, em nome de Jesus.